Boa noite a todos, hein? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Rafaela ou Letícia, vocês estão me ouvindo? Sim, dá para te ouvir sim, professor. Oi? Dá para ouvir sim, tá direitinho. Cadê o pessoal da sua turma? Eu tô chamando aqui, eu acho que eles esqueceram. É mesmo? É que semana passada não teve aula, né? É, foi intermédio, né? Aí o pessoal acabou esquecendo. Não, não, semana passada não teve aula mesmo, né? Não teve. Mas tudo bem. Essa semana a gente. Vocês são da turma A, não é isso? Eu sou da C. Aí a minha parte da turma é C2 e C1. Entendi. Tudo bem. Eu sei também. É C2 e C1 e a turma A. É isso mesmo. Agora mais algumas pessoas já entraram. Tem 9 pessoas em sala. Ainda é pouco, não? Eu vou começar às 9, às 7h05, tá? Deixa o povo entrar aí que aí a gente começa. Tudo bem, Matheus, obrigado. O pessoal deve estar entrando. São 7h03. Quando for 7h05, a gente começa. Muito bem.
Vamos começar, então. A gente tem aqui 24 pessoas em sala, são 7 e 5. A aula de hoje, da nossa disciplina Medicina Baseada em Evidência, é sobre análise crítica de publicações científicas, dos artigos científicos, né? A nossa disciplina, o pilar básico é procurar a melhor evidência científica para decidir o tratamento de uma determinada patologia, né? Já conversamos um pouco sobre isso na primeira aula, e nós vamos ter que procurar essas informações, né? Nós vamos procurar essas informações a vida inteira para poder tratar os nossos pacientes de uma maneira que a gente possa chegar e decidir o que fazer ali com o nosso doente. Então, a aula, o que eu vou mostrar para vocês, digamos assim, é um apanhado geral de como a gente olha as publicações científicas, né? E eu vou mostrar para vocês os slides, no final da aula a gente conversa, tá? Sobre isso. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Muito bem, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo o slide? Precisava que alguém respondesse. Tá, tudo preto com a letra amarela, é isso mesmo? Isso, exatamente. Vamos lá, então. Olha aqui. Então, vamos falar um pouquinho. Aqui eu tenho por que nós lemos artigos científicos, né? A prática da medicina baseada em evidência, foi o que eu acabei de falar, já é uma realidade na tomada de decisão de conduta por parte do médico. Hoje em dia, não basta apenas sabermos sobre alguns pontos, como fisiologia e farmacologia, e tomarmos como base nossas experiências clínicas e pessoais, para termos certeza do que estamos fazendo melhor ao paciente. Vocês lembram que, quando a gente teve a primeira aula, a gente falou de 3 pilares: a melhor evidência científica, a experiência do médico, valores e circunstâncias do paciente, né? Então, é importante o acesso às evidências científicas, né? Como é que eu posso ter acesso, né? Através de um livro-texto, né? Que todos vocês têm acesso. Eu tive acesso a minha vida inteira, né? Embora particularmente eu não gostasse de ler livro-texto, mas ele é absolutamente necessário. Vocês têm, inclusive, uma biblioteca dentro da universidade com bastante livro-texto sobre, por exemplo, medicina interna, né? Aqui a biblioteca que eu acabei de falar, né? A facilidade hoje na web de procurar as informações no Google. Nós temos sites onde as publicações médicas são colocadas, né? Então, digamos assim, com alguma frequência a gente vai ao PubMed para obter informações, né? E ali no PubMed eu posso ter acesso ao resumo do artigo ou ao artigo completo. Depende ali se ele está livre ou não, para que eu possa ter acesso às informações. Também tem outras plataformas ou outros sites que permitem que eu abra aquele artigo para ler ele todo, caso eu tenha interesse também. Eu posso estar ali como full texto livre, né? Eu posso ter uma assinatura individual de uma revista para que eu possa ter acesso à informação. Eu já contei para vocês que eu faço isso com uma determinada revista lá na primeira aula, né? Ou assinatura corporativa, quer dizer, o local que eu trabalho tem uma assinatura corporativa e, desta forma, eu tenho acesso aos artigos científicos, né? Como lidar com o aumento exponencial? Aqui uma publicação do UpToDate falando do crescimento da literatura médica ao longo dos anos anteriores, né? Também o crescimento do número de trabalhos randomizados controlados, né? Que são, digamos assim, os principais trabalhos que a gente vai observar para decidir as nossas intervenções terapêuticas. Eu posso escolher um tema de interesse, quer dizer, aquilo que está ali com aquele paciente, o problema presente naquele paciente, ele se torna o meu principal tema de interesse. E aí eu vou procurar informações a respeito disso, né? Ver o título do artigo, às vezes o título é chamativo também, aqui, mais respeito com a pressão venosa central. Isso aí é uma discussão dentro da medicina intensiva, e o autor, para fazer com que as pessoas, digamos assim, tivessem interesse
com a avaliação da pressão venosa central, ele botou assim, mais respeito pela pressão venosa central. Né? Outra informação é que, se é uma publicação recente, se trata-se de um artigo original, quer dizer, isso está sempre entrando ali nas revistas, nos PubMed, informações recentes sobre um determinado assunto, e eu quero, por exemplo, estar atualizado, então eu vou atrás dessa informação também, né? O que está escrito e qual é a plataforma aonde essa revista foi publicada, quer dizer, em qual revista o artigo foi publicado. Aí tem outro ponto que se chama atenção também, que se refere à credibilidade da revista, né? E um outro item que também nós nos referimos é relacionado ao que se chama fator de impacto, quer dizer, quanto melhor aquela revista, maior o fator de impacto. O fator de impacto quer dizer o seguinte, muitas pessoas leem aquela revista, né? E procuram informações relacionadas a um determinado tema naquela revista. Então, o fator de impacto alto significa que é uma revista de alta credibilidade e vista por muita gente. Vocês devem ter assistido, a gente vai falar na disciplina sobre isso, essa discussão se foi revisado por pares ou não. Normalmente, uma revista tradicional tem lá o seu corpo editorial, tem os revisores, os artigos são submetidos, são revisados por pelo menos 2 revisores, e aí dão a opinião que aquele artigo que foi submetido pode ou não ser publicado, ou então tem que ser feita algumas correções para poder ser publicado. Em outras plataformas, né, isso apareceu agora com maior evidência aí na pandemia, existe a possibilidade de publicar o artigo sem ainda ter sido revisado por pares. Então, essa discussão surgiu, quer dizer, uma publicação nesse tipo de plataforma, ela deve ter credibilidade ou não, né? Em princípio, se é um artigo que foi bem escrito, né, e tem bons dados, ele pode ser valorizado, né? Mas, digamos assim, o tradicional é que seja numa revista de alta credibilidade, que tenha um corpo editorial, tem os revisores, e tudo passa por eles até que o artigo seja publicado. O que eu vou fazer? Eu vou ler todo o artigo, vou ler apenas o resumo, aí depende ali do meu tempo, depende do meu interesse, depende do que eu estou publicando, depende do que eu tenho que decidir, né? Se eu estou decidindo informação, se eu estou decidindo terapêutica, intervenção terapêutica, obviamente, eu tenho que procurar informações e ler essas informações com calma. Eu não posso tratar de um doente achando que eu vou resolver tudo com facilidade. Quer dizer, eu não posso olhar no celular, vou achar isso aqui e prescrever aquilo ali. Não é assim que a medicina funciona, né? A gente tem que ter calma, ler com calma, tentar absorver o que está escrito, ver se aplica ao nosso doente ou não. Um outro ponto também a ser considerado é quando eu estou olhando o artigo, se eu vou logo em cima dos resultados, né? Que é o que me interessa. Quer dizer, se eu estou lendo um artigo de medicina intensiva, por exemplo, eu sou intensivista, e tal intervenção não teve desfecho favorável na mortalidade, não mudou a mortalidade, não me interessa mais. Quer dizer, eu vou atrás de informação que tem um impacto favorável na mortalidade. Se não tem impacto favorável na mortalidade, não tem por que eu dar tanta atenção àquela intervenção que está sendo colocada. Então, ver os resultados também é muito importante, né? Qual a metodologia do estudo, né? Qual é o desenho do estudo, quais são os métodos do estudo, né? E aí quais são os desfechos, né? Quais são os resultados, né? Que eu quero, que eu vou valorizar, e os níveis de evidência, né? O estudo é prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego, com protocolo de intervenção definido, multicêntrico. Tudo isso é levado em conta, né? É levado em conta quando a gente está diante de uma publicação, se teve impacto favorável na mortalidade, acabei de falar. E aí a gente chega aqui, tipos de estudos, conceitos e generalidades. Eu coloco o nome aqui desse colega, que um cirurgião geral, amigo meu, que infelizmente, né, acabou morrendo aí por Covid aí na pandemia. Uma coisa muito chata, um rapaz novo, né, a vida toda pela frente aí, um excelente cirurgião. E trabalhamos juntos, ele queria também fazer pós-graduação senso estrito, conversou comigo, que eu já tinha feito, e aí começou a fazer, se interessou também por essa questão de
de desenho de estudos, preparou uma aula, me mostrou a aula, quer dizer, alguns esses slides que eu vou mostrar para vocês, a maioria deles foi o Cláudio que me cedeu, já tem vários anos, e estão muito bem feitos. Então, vamos lá para eu mostrar para vocês aqui. Descrever os principais modelos, fornecer noções básicas sobre interpretação dos estudos, né? Vários itens ali que serão colocados também, para que a gente possa, digamos assim, avançar, né? Critérios para a classificação dos modelos de pesquisa, aqui Professor, Pode falar. só te perguntar uma coisa antes, você tinha falado de fator de impacto, e a nota da revista também é importante atualmente? Nota revista A, Qualis, né? No Brasil é Qualis, é o sistema Qualis, né? É isso que você está perguntando? Isso, ele é importante também? É válido? É bem válido? Importante Tem muita gente que faz muita crítica, né? Não, é importante porque é brasileiro, né? Então ele está se referindo às publicações brasileiras. A gente tem que dar valor às publicações brasileiras, né? Então esse sistema ele foi, digamos assim, construído para avaliar as publicações brasileiras, né? Internacionalmente existe o que a gente utiliza, que é o fator de impacto. Mas, veja bem, se você me pergunta, eu leio o New England, gosto do New England, se você me perguntar o fator de impacto do New England, eu não sei. Não sei, não me interessa isso. Eu gosto da revista, a revista é boa, e eu já assino e vejo há muito tempo, procuro informações. Eu gosto de ler artigos publicados no Intensive Care Medicine, no Critical Care Medicine. Se você me perguntar o fator de impacto, eu também não sei. Ele deve ser alto, é alto, porque as pessoas dão credibilidade à revista. Então, o fator de impacto é importante. Mas, veja bem, é um número. Não, um é fator de impacto 8, outro é fator de impacto 5. O que significa isso, né? A gente vai atrás de informações com credibilidade em revistas boas, aonde os artigos são colocados ali para leitura. Quanto maior visibilidade, credibilidade, maior será o fator de impacto. É assim que funciona. Entendeu? Beleza, professor. Obrigado. Bom, vamos voltar lá. Vou compartilhar. Então, voltando aqui, vamos avançar aqui, que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu só andar aqui um pouco, para a gente chegar onde eu quero. É muito slide, deixa eu mostrar aqui. Então, vamos lá aqui. Aqui. Tipos de estudos epidemiológicos. A gente tem estudo de casos, série de casos, que são estudos descritivos, e tem os chamados estudos observacionais e ensaio clínico randomizado, que são os chamados estudos analíticos. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses aí, né? Estudo de casos, relatos de casos, série de casos, né? São descrições detalhadas de um só caso ou de poucos casos, e cerca de 20% a 30% dos artigos originais publicados em grandes revistas médicas são estudos de 10 ou menos pacientes. Então, é importante a descrição de relato de caso, não há dúvida nenhuma disso, né? Vantagem: descrever doenças novas ou raras, ou manifestações e associações não usuais de doenças conhecidas. Desencadeiam estudos adicionais mais decisivos. Limitações: não servem para testar hipóteses, fazer comparações, são suscetíveis ao viés, né? Não estimam a frequência nem o acaso da ocorrência descrita, né? Série de casos: é um estudo de um grupo maior de pacientes, 10 ou mais, né? Vantagens e limitações: a avaliação do acaso, a aplicação de algumas estatísticas. Limitações: ausência de um grupo de comparação, descrição em um determinado momento ali daquela população, daquela coorte, valor restrito para estabelecer causa e efeito. Então, estudo de casos, série de casos, não são investigações epidemiológicas propriamente ditas. Estudo de caso-controle. Os estudos de caso-controle compara a frequência de um proposto fator de risco, exposição, em um grupo de casos com a de um grupo controle. Então, já é um pouco diferente, estudo de caso-controle, né? Amostra de doença, amostra sem doença, população em risco. No passado, qual foi a frequência de exposição nos dois grupos? Então, aqui um desenho, é um estudo longitudinal retrospectivo, com análise dos dados, né? Então, isso está se referindo a uma determinada população, como que a gente pode estudar um fator que esteja presente, né, causando doença num grupo de casos ou num grupo de controle, né?
Então, casos controles, vantagens. Permite fazer comparações, rapidez, economia, sem limitações impostas pela frequência da doença. Desvantagens. Não permite cálculo de incidência ou prevalência, susceptibilidade ao viés. Coorte vezes caso versus caso controle. Ambos são estudos observacionais de fatores de risco. Caso controle, já há desfecho na ocasião da pesquisa. Coorte, relação temporal entre causa e efeito. E o que é um estudo de coorte? É um estudo longitudinal, prospectivo ou retrospectivo. Eu posso estar olhando para frente ou olhando para trás. Parte-se da causa em direção ao efeito. Difere do ensaio clínico randomizado por não haver alocação aleatória de exposição. Quer dizer, eu tenho o grupo intervenção e o grupo controle, mas esses grupos eles não são formados de maneira aleatória. Não é a entrada nos grupos não é de maneira randomizada. Eu escolho os grupos e os estudo mais adiante. Então, a crítica grande que existe nesses estudos é porque exatamente não há alocação aleatória de exposição. Quer dizer, a formação do grupo intervenção e do grupo controle não é feito de maneira randomizada. Então, aqui, o estudo... Professor, Pode interromper, pode falar. uma perguntinha. O estudo de coorte retrospectivo, qual a diferença do coorte retrospectivo para um caso controle? Eu não entendo essa É diferença. um número maior que você inclui. É um número maior que você inclui e você tem o grupo controle, né? Tem o grupo intervenção, o grupo controle, e você está estudando um número maior dentro de uma determinada população. Tá, entendi. Então, aqui, um desenho de um estudo de coorte. É um estudo observacional. Né? Eu estou olhando o que está acontecendo com o paciente, eu já posso ter os dados quando eu olho para trás, né? Um banco de dados, então eu estou olhando para trás, eu estou fazendo um estudo retrospectivo, né? Ou olhando para frente, os doentes vão sendo incluídos. Né? Qual é a grande crítica que se faz nesses estudos? É que a formação do grupo exposto, não exposto, né? O grupo intervenção e controle, não é feito de maneira aleatória. Estudo ecológico, que são estudos que permitem ver a associação entre um determinado item e patologias e mortalidade, quer dizer, por exemplo, como está aqui a associação entre tabagismo e câncer de pulmão. E aí chegamos no principal estudo que a gente utiliza para decidir as intervenções terapêuticas, o melhor ali na pirâmide da evidência, a gente vai crescendo, né? As evidências, e o RCT, o ensaio clínico randomizado, né? Trabalho randomizado controlado, é a melhor opção. Então, parte da causa em direção ao efeito, os participantes são colocados aleatoriamente para formar grupo de estudo e controle. Quer dizer, eu quero estudar uma determinada intervenção para saber se funciona ou não para determinada patologia. Então, vou ter dois grupos, o grupo intervenção e o grupo controle. E aí eu vou dar o comprimido com a droga A para o grupo intervenção. Também o grupo controle vai ser formado de maneira aleatória, vai receber um comprimido sem a droga A. Então, ambos os grupos, as pessoas que pertencem a ambos os grupos, vão receber um comprimido para tomar para ver se aquela droga funciona para tratar determinada doença ou não. Eles são formados de maneira aleatória, randomização, e vão receber um comprimido cada um para tomar. Só que um comprimido tem a droga e o outro comprimido não tem a droga, por exemplo. E tanto o pesquisador quanto o paciente não sabem se está tomando a droga ou não, ele está tomando comprimido, né? Então, ele está no grupo intervenção, no grupo controle, ele recebeu um comprimido para tomar, mas ele não sabe se aquele comprimido contém a droga ou não. Ele não sabe e o pesquisador também não sabe, só vai aparecer mais adiante quando se analisar lá na frente se houve resultado favorável, por exemplo, em relação à mortalidade, né? E aí a gente chama isso de estudo randomizado controlado, com grupo intervenção e controle, duplo cego. Quer dizer, duplo cego quer dizer o seguinte, nem o pesquisador sabe o que está sendo feito, porque está sendo aleatório,
e também não sabe se o comprimido contém a droga ou não, e o próprio paciente também não sabe se aquele comprimido que ele recebeu contém a droga ou não. Então, é duplo cego. É apontado por muitos autores como a melhor estratégia para se investigar uma relação causa e efeito. Então, quando eu quero procurar um trabalho bem feito, né, que me possa trazer informações a respeito de uma determinada intervenção, se ela funciona ou não, em princípio, eu vou atrás dos estudos randomizados controlados. Na pirâmide da evidência, ele está lá no alto. Aqui o delineamento, onde vai ser analisado ali se houve diferença em relação à melhora clínica, se houve diferença em relação ao doente ficar resolvida aquela infecção onde foi feito o tratamento, se houve um número menor de internação, pode ser o desfecho que quiser. Mas os melhores desfechos, obviamente, são aqueles relacionados à resolução do problema e diminuição da mortalidade. Para isso, existe a análise estatística. Depois que essas informações são obtidas, são submetidas à análise estatística e vê se houve diferença entre os grupos estatisticamente significantes, né? O padrão comum para se publicar um trabalho é uma diferença entre um grupo e outro, com o teste T de Student, tendo um P menor do que 0,05, né? Mostrando que existe uma diferença significativa devido à intervenção. Quer dizer, não foi ao acaso, foi a intervenção que fez com que aquele número de casos tivesse uma mortalidade menor. Então, está aqui, alta credibilidade como produtor de evidência científica, muitos desfechos clínicos podem ser investigados simultaneamente, a interpretação dos resultados tende a ser mais livre dos fatores de confundimento, a intervenção e a verificação dos resultados podem ser dissimuladas com o uso do placebo e técnicas de aferição duplo-cega de modo a não influenciar examinados e examinadores, foi o que eu acabei de explicar. Existe certeza que o tratamento é aplicado antes de aparecerem os efeitos. Quer dizer, esse é o desenho do estudo, os métodos que vão fazer o trabalho científico para poder ter as informações mais adiante. A avaliação da eficácia ou efetividade de procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, comparação com novas terapêuticas medicamentosas. Então, são os estudos analíticos, né? Intervenção experimental, observacionais, coorte, caso-controle, estudos transversais. Nos estudos observacionais, os participantes da pesquisa não são sorteados, quer dizer, não existe a distribuição por randomização aleatória para os respectivos grupos, porque já pertencem a eles antes do início da pesquisa. Bom, o que é revisão sistemática? Desculpem a tosse. A revisão sistemática ela vai pegar as publicações a respeito de um determinado tema e analisá-las. É um tipo de investigação científica que reúne vários estudos originais, fazendo síntese de resultados através de estratégias que limitam viés e erros aleatórios. Eu vou pegar todas as publicações sobre aquele tema e vou construir uma nova publicação, que é uma revisão sistemática. Coleta dados, analisa-os e fornece a avaliação crítica dos estudos, objetivando responder uma pergunta, se aquela intervenção funciona ou não, né? Então, usa metodologia científica, método de seleção e avaliação bem definidos e explícitos, permite avaliar a possibilidade de viés, permite avaliação crítica. Então, quando a gente vai fazer uma revisão sobre um determinado tema, os autores vão fazer, tudo isso é levado em consideração, essa revisão sistemática. E a meta-análise também é uma forma de publicar esses resultados, porém, é mostrada de uma maneira diferente. É uma síntese matemática que normalmente é apresentada através de um modelo estatístico com esse tipo de gráfico, onde os vários estudos são colocados ali, existe um peso de acordo com o número de pacientes incluídos para cada estudo, e aí lá no final, ali embaixo você tem um intervalo de confiança e você vê se aquela intervenção efetivamente faz a diferença, por exemplo, na mortalidade ou não, olhando esse gráfico da meta-análise. Validade e viés. O que é isso, né? Validade de uma investigação. Validade interna, validade externa, né? A validade interna, as conclusões são corretas para a amostra estudada. A validade externa, as conclusões são aplicadas a uma população de onde a amostra proveio ou a outras populações. Quer dizer o seguinte,
o estudo unicêntrico e o estudo multicêntrico. O estudo unicêntrico ele pode ser criticado porque ele está se referindo a uma determinada população daquele hospital de pacientes que foram incluídos para estudo, sem problema. Mas o estudo multicêntrico, quando contém o mesmo desenho de um ensaio clínico randomizado, com vários hospitais participando, ou seja, um número de pacientes maior incluído, ele passa a ter uma validade externa presente, né, significativa, exatamente porque está se referindo a um número grande de hospitais que participou do estudo. Interpretações, né? Acaso como explicação, viés como explicação, e aí aparece o viés. O que é o viés? É um erro sistemático, tendenciosidade, distorção, qualquer tendência na coleta, análise, interpretação, publicação ou revisão de dados que induz a conclusões sistematicamente diferentes da realidade. Quer dizer, eu posso fazer um estudo para tratar uma determinada patologia com uma determinada droga, e aí eu incluo, por exemplo, paciente só de 30 anos de idade num grupo e o paciente de 70 anos de idade em outro grupo. Quer dizer, tem um viés de seleção. Eu estou usando a droga só para pacientes jovens e aí depois eu chego à conclusão que o resultado foi favorável, mas o outro grupo só tinham pacientes idosos, cheios de comorbidades, a possibilidade de efeitos adversos seria muito maior. Então, esse viés ele deve ser evitado, ele é presente, ele pode estar presente nos estudos, e isso também é passível de críticas, né? Então, viés de seleção, viés de aferição, viés de confundimento, aqui tem também a definição de cada um tipo de viés, né? Aqui, comparação entre desenhos de estudos clínicos, um slide tentando mostrar aí estudo observacional e estudo randomizado controlado. Quer dizer, eu tenho ali, eu posso ter o estudo observacional analítico que pretendem avaliar se existe associação entre um determinado fator e um desfecho, sem, entretanto, intervir diretamente na relação analisada. Estes incluem estudos observacionais tipo caso-controle de coorte e estudo de populações transversais. Um tipo de estudo observacional analítico é o estudo de coorte prospectivo. Uma variante desse estudo é o chamado estudo de coorte prospectivo com intervenção, quando o pesquisador procura, por exemplo, avaliar uma intervenção terapêutica. Poderíamos, então, fazer, nesse caso, um paralelo com o seguinte tipo de estudo: ensaio clínico não randomizado, ensaio quadro experimental e estudo de antes e depois. Difere do ensaio clínico randomizado exatamente por não haver alocação aleatória de exposição. Quer dizer, eu posso fazer um estudo observacional analítico com intervenção, porém, ele pode ser criticado porque eu não criei os grupos de maneira aleatória, quer dizer, não houve randomização, não houve cegamento, e aí, portanto, ele pode ser criticado mais adiante. Perguntas? Nós vamos passar por áreas, né? A gente vai passar por medicina intensiva, por cardiologia, vai falar um pouquinho sobre Covid também, sobre oncologia, e a gente vai voltar a falar sobre esses assuntos, sobre esses temas que a gente está falando hoje. Mas eu queria saber se vocês têm perguntas, né? Professor, pensando na questão da... Eu não entendi qual a diferença, bem assim, da meta-análise para a revisão sistemática. Diferença de validade para a gente. As duas, Matheus, as duas são importantes, né? As duas são importantes, tanto a revisão sistemática quanto a meta-análise. A meta-análise, eu mostrei para vocês o gráfico ali, que ele, normalmente, quando a gente encontra a meta-análise, a gente encontra aquele tipo de gráfico. Eu posso fazer uma revisão com meta-análise, né? Nada impede que um artigo seja assim, revisão com meta-análise, revisão sistemática e meta-análise. Quando isso ocorre, a pessoa está colocando número, né? Eu posso escrever um artigo de revisão, você pode escrever um artigo de revisão, né? Vamos dar um exemplo. E eu tenho lá, vamos dar 100 artigos publicados sobre aquele tema. E aí eu vou lá nos 100 artigos publicados sobre aquele tema e lá encontro 20 estudos randomizados controlados. Então, olha só, eu tenho 100 artigos publicados e tenho 20 ensaios clínicos randomizados controlados, né?
se eu posso dar preferência na minha revisão e eu posso excluir todos os outros estudos, dos 100 ficar só com 20, só com os RCTs. Quer dizer, é uma decisão de quem está fazendo a revisão. Então, eu estou revendo aquele tema e estou optando por incluir na minha revisão apenas os estudos randomizados controlados. E aí, lá, os estudos randomizados controlados dizem que a intervenção com aquela droga ela não é favorável. Por exemplo, não é favorável. Então, eu fiz uma revisão de 20 artigos randomizados controlados sobre um determinado tema e vou mostrar que a droga não obtém resultado favorável na mortalidade. Um outro autor pode fazer uma revisão e, além dele incluir os 20 trabalhos randomizados controlados, dentre os 100, ele inclui também os estudos observacionais. Então, ele encontrou ali, tem descrição de caso, um número pequeno, relato de caso, tudo com aquele tema. E aí ele colocou 50 trabalhos adicionais. Então, ele tinha 20, mais 50 são 70. Quando ele faz a revisão sistemática, aí alguns estudos observacionais mostrando que aquela intervenção obteve resultado favorável. Então, quando ele escrever sobre o assunto, ele pode chegar à conclusão, após a análise de 70 artigos relacionados ao tema, que aquela intervenção obtém resultado favorável. Ok? Então, digamos, eu posso encontrar, da maneira como eu fizer a revisão, e como eu incluir os artigos que eu selecionei, eu posso encontrar algum resultado distinto. Por isso é que, quando ocorre, né, quando a gente... Então, vamos voltar aqui para o que você perguntou. Quando eu faço a meta-análise, eu não tenho muito como fugir disso, que eu tenho que colocar no gráfico. Eu tenho que colocar no gráfico ali os trabalhos e o peso dos trabalhos, né, que foram colocados. Toda vez vai se dar preferência aos trabalhos randomizados controlados. Então, quem está escrevendo o artigo, ele tem que ter, quando ele descreve ali, foi feito no PubMed, no Medline, no intervalo de tempo de tantos anos, a procura sobre determinados temas. Encontramos X artigos. Desses artigos foram selecionados tantos artigos que incluímos na nossa revisão ou na nossa meta-análise. Quer dizer, toda vez que você começa a ler uma revisão sistemática, uma meta-análise, você vai ver como que o autor, digamos assim, selecionou esses artigos para incluir ali, né? Ele pode optar por só incluir RCT, ou pode também, além de RCT, incluir também estudos observacionais. E você, quando lê, você vai saber disso, né? Quando você bota número e bota dentro de um gráfico, não tem como muito fugir daquilo que está escrito ali dentro de um RCT. Se é estatisticamente, se você inclui ali algum estudo observacional, você tem que dizer que aquele estudo é observacional. Então, a pessoa que está lendo tem que ter esse tipo de informação. Esse é um ponto. Eu não comentei sobre os guidelines, que eu vou deixar para comentar isso em outra aula, mas os guidelines são construídos também dessa maneira. Os médicos se reúnem, selecionam os artigos sobre um determinado tema, e aí existe uma classificação de acordo com a qualidade do artigo, que a gente chama de níveis de evidência, né? O RCT ele tem sempre uma evidência maior do que o estudo observacional. Mas eu posso ter um estudo observacional que foi muito bem feito. A chance de viés e de resultados que não são confiáveis é pequena. Então, eu posso ter embora ele vai sempre ficar abaixo do RCT, ele pode ser considerado para ser analisado e incluído para se tomar uma decisão mais adiante quanto a uma recomendação dentro de um guideline. Então, na verdade, não se excluem as publicações científicas. O que os autores procuram fazer é graduá-las ali dentro com um nível de evidência. Não sei se eu consegui te explicar. É isso que você perguntou? Ficou claro, professor. Melhorou bastante. Obrigado. Agora, você pode... Eu vou fazer uma revisão, escrevi e dei minha opinião. Opinião de especialista, né? Eu peguei, li,
Eu revi a literatura, li a literatura, e não estou colocando números ali, eu estou dando a minha opinião como especialista. É uma revisão sobre o tema que você pode fazer como especialista. Eu posso valorizar, porque você é um especialista, pode dizer o seguinte: não vou valorizar porque ele não está fazendo, digamos assim, uma síntese matemática ali do que levou a ele a tirar essas conclusões. Então, a opinião do especialista também é levada em conta quando se faz uma recomendação a respeito de um assunto, né? Isso está Mas dentro... a opinião de especialista é bem baixo, né? No critério de evidência ali que você pensa ali É o mais naquela baixo. pirâmide lá. É o mais baixo que tem. É o mais baixo que tem. Por isso que vocês, mais adiante, né, vocês estão estudando, estão no 6º período, estão no meio do curso, observem o seguinte: na maioria das vezes, quando a gente vai dar aula, a gente mostra slides sobre um determinado assunto, sobre um determinado tempo. Normalmente, você também... por exemplo, eu sou intensivista, né? Então eu dou minha opinião sobre medicina intensiva, porque eu tenho uma experiência acumulada aí de muitos anos, né? Eu faço questão de dar a minha opinião, da minha vivência profissional, né? Mas, paralelamente a isso, eu também tenho que mostrar a informação da onde eu tirei aquela informação. Eu posso concordar com ela, posso discordar com ela. Se é um artigo bem feito, eu tenho que concordar. A medicina vai avançando assim. Mas eu posso dar a minha opinião como especialista, mas também, digamos assim, que eu tenho que mostrar da onde eu estou retirando aquela informação para poder trazer para vocês, entendeu? Aquilo não digamos assim, não se achou ao acaso, né? O Afonso está dizendo que tem que botar um gelco para fazer não sei o quê. Isso pode ser uma boa prática médica, uma recomendação dentro dessa esfera, uma recomendação do especialista, mas isso também está escrito na medicina, que isso deve ser feito por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, a gente tem o dever, como é que eu posso te explicar, como professor, de mostrar para vocês de onde as informações são extraídas, né? E vocês vão fazer isso a vida inteira para poder tratar o doente, né? Quando alguém chegar, o Matheus, por que você está prescrevendo essa medicação para o meu pai aqui? Aí você vai dizer o quê? Não, eu quero prescrever. Aí o filho do paciente vai dizer: mas como assim, doutor? O senhor quer prescrever? Mas por quê? Onde é que está escrito que essa medicação tem que ser prescrita para o meu pai? Pronto. Você tem que sentar com calma e explicar por que aquilo está sendo feito. Ele pode acreditar em você ou não. É um direito dele. Eu vou procurar outro médico, o senhor me tratou mal. Pronto, nunca mais vai ver aquele doente. Então, isso faz parte, faz parte. Procurar informações científicas faz parte da nossa atividade. Você não vai atender um doente e dar um artigo para ele: o senhor vai tomar esse remédio aqui, dá uma olhada nesse artigo. Não é assim que se faz, né? Existe uma relação de confiança entre o médico e o paciente, mas entende-se que tudo que você está fazendo tem subsídio científico. Ninguém está inventando nada. O médico não é maluco para ficar inventando nada. Ele usa publicações científicas para a sua prática médica. Fora disso, é charlatanismo, né? Fora disso, é charlatanismo. Não cabe fazer isso. Mais alguma pergunta? Ou não? Acho que pode seguir, professor. Se alguém mandar uma mensagem no chat e você não vê, eu te falo. As notas? Me perguntaram as notas aqui. Não, fui eu que já tinha perguntado, mas eu abri a voz para falar. Tá bom. Vocês são da turma A e da outra turma C, não é isso? Era Isso. o que eu teria para falar hoje para vocês, né? O outro grupo já foi avaliado, a gente também vai ter a avaliação de vocês, mas ao final, através de formulário Google também, depois eu explico melhor isso. O que a gente vai fazer? Sempre no final da aula, quando não tiver mais perguntas, eu vou pedir para vocês botarem o nome, matrícula e sair de sala. Então, é o que está acontecendo agora. Se não houver mais perguntas, vocês podem botar a matrícula, o nome e sair de sala. Foi um prazer estar com vocês. Tá? Até semana que vem. Professor, pode eu falar. queria te fazer uma pergunta. Você que está dando essa aula para a gente de medicina baseada em evidências, você ainda faz pesquisa ainda? Eu posso mostrar para vocês os trabalhos que eu publiquei. Se vocês quiserem, tiverem paciência, eu mostro.
eu tenho a formação de pesquisador, eu tenho o doutorado e tenho o pós-doc. Então, eu tenho a formação de pesquisador, posso perfeitamente orientar trabalhos, como eu já fiz, né? Isso é uma conversa que a gente pode ter com calma, né? Se algum de vocês tiver interesse de fazer pesquisa, um trabalho científico, a gente pode conversar sobre isso. A aula que eu vou dar semana que vem é como montar um projeto de pesquisa. Exatamente vivências minhas que eu vou tentar passar para vocês. Quer dizer, quais são as etapas que a gente precisa vencer para poder fazer uma publicação científica, submeter um artigo. Vai ser o tema da aula da semana que vem. Como montar um projeto de pesquisa. Talvez eu possa responder alguma coisa a mais na semana que vem, quando der essa aula. Beleza, professor. Eu gosto muito de pesquisa científica, já faço algumas coisas já, mas queria depois conversar melhor com o senhor. Sem problemas, vai ser um prazer. Semana que vem eu mostro a aula como montar um projeto de pesquisa, mostrando a minha vivência, né? E fico aberto aí para qualquer um de vocês que quiser mostrar alguma coisa, ter uma orientação que eu Beleza, possa professor. ajudar. Muito obrigado. Será um prazer. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Um abraço para você. Obrigado, Matheus, pela participação.